Salve, salve família Bugrina! Vamos chegando aí. Está começando a live do Derby. Semana longa, pré-derby. E teremos aqui três grandes convidados para poder falar de Guarani versus a APP. Então já vou deixar aqui seu pedido para poder ir indicando aí para a galera, para poder curtir aqui o nosso bate-papo. E deixa eu já ver aqui se os convidados estão. Mandei o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí nos comentários para ver se vocês estão me ouvindo bem. Olha o homem aí, rapaz! É o Medina? É. Fala, meu amigo, tudo bem? Eu tô ótimo. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. Com certeza essa semana é uma semana que você deve receber vários convites, né? Porque você foi uma pessoa assim que não teve tanta importância no derby, né? A galera te procura, né? Para poder bater um bate-papo, né? Então eu te É, agradeço aí, né? Pela sua disponibilidade. E, Eu que, e agra... a- hum, pode falar. eu que agradeço pelo convite, é sempre muito bom estar falando com você e também estar falando com a Nação Bugrina. Boa, muito bom. E Marcelo também, Marcelo Silva aqui presente. E aí, Marcelo? Que honra. Bom demais falar aqui de Guarani, hein? Obrigado, Eudes, Medina, que honra participar aqui com vocês desse pré-derby, né? E É vamos, derby. vamos, né? Estamos não muito bem, mas animado, né? É isso aí. E agora o último convidado aqui, o grande Victor, o Garganta de Ouro, o Voz de Ouro. E aí, Seja muito galera? bem-vindo. Obrigado aí por ter aceito aí o convite também. Pô, obrigado. Felicidade imensa estar aqui com vocês, participando dessa live. Grande Marcelo, grande Medina aí, pô, grande Tamo Medina. junto, Vitor. Felicidade demais. E aí, Eudes, beleza, meu irmão? Ah, tirando o Guarani, tá tudo em paz, Ó, cara. Eudes, esse é o Bugrinho, viu? Bugrinho. Aí, ó, o Bugrinho. Ó, Mais um aí. Qual que é o nome da criança? Bugrinho. Bugrinho? É nada. É sério, te juro, é Bugrinho. Ai. Tem o Lucas Pezão tem um cachorro que chama Zenon. Zenon. É. E esse é o Bugrinho. Ô, Medina, já viu algum cachorro com o nome Medina ou não? Já? Já, Meu já. Deus. Uma vez eu estava num restaurante, aí uma moça chegou e falou: Pô, eu coloquei o nome do meu cachorro de Medina, tá? Desculpa e tal. Eu falei: Não, não tem problema. É por causa daquele derby. Fiquei muito, muito feliz e dei o nome do cachorro de Medina. Olha aí, olha que honra, né? Não, se daqui a alguns anos eu tiver três filhos, o primeiro vai se chamar Fábio. E aí depois eu vou ter gêmeos. Aí um vai se chamar Luiz e o outro Carlos. Sua homenagem. Obrigado. Porque tem que começar com o Fábio Bahia. Tem que começar com o Fábio. Exatamente. Depois vem o Começar com o Medina Fábio. para encerrar a festa. Tá certo. Bora lá. E aí, Medina? Caramba, velho. Pô, um prazer enorme aí falar contigo. Você está presente aí na alegria de muitos bugrinos, eu tenho certeza disso, né? Eu sinto muito para quem nasceu aí após 2012, porque cara, eu sempre falo assim, é, nessa época aí, do começo dos anos 2000, porra, eu vi Ituano em final de campeonato, eu vi São Caetano, Santo André, sabe? Um time assim, porra, do interior que não tem a grandeza do Guarani, e eu nunca vi o Guarani na final, cara. Aí, falei assim para Deus, pô, quero ver meu time na final um dia, né? Pelo amor de Deus. E vocês foram. O jogo da Ponte foi, na verdade, a nossa final de campeonato, né? Com certeza.
aquela semifinal pra gente foi histórico também. E era a nossa final de campeonato, né? A gente não podia perder aquele jogo. E nós entramos em campo sabendo disso. E deu tudo certo, a gente conseguiu sair vitorioso. E até hoje a torcida lembra daquele grande jogo e a passagem da equipe para a final. Eu tô até aqui, ó, com a camisa aqui, ó, da semifinal, ó. Essa mesmo. Essa fez história. E eu quero saber, Camisa assim, linda. você tem uma camisa dessa guardada aí, tá enquadrada? Como é que é? Tenho, tenho. Tenho a da semifinal e da final. As duas. Guardei, que é relíquia, né? Muita gente já me pediu. É, Falei, não, essa eu não dou para ninguém. Não tem É, como. Medina, coloca no grupo para vender que tem um monte de gente querendo, viu? Tem, Hudson? tem. pô, não, já tem três aqui. A gente faz uma vaquinha, compra, passa uma semana na casa de cada um Exato. e já era. Ó, Ah, mas essa eu não troco. Essa não não tem troca, como. né? Essa é especial demais. Muito bom. Cara, a gente vê o Medina assim e fala, porra, o Medina, pô, o cara não fica velho, né? O cara tá sempre jovem, né? Já faz uma década aí que o jogo aconteceu. Já vou lançar aqui o primeiro quiz aqui, ó, para esses dois bugrinos aqui, ó, que estão aqui embaixo. Quero ver se eles sabem a primeira pergunta. Quantos anos tinha Medina na semifinal contra a Ponte? Nossa. Ah, chuta aí, ó. 25. E aí, Victor? Ó, julgar pelo rosto do Medina hoje, ele tinha uns 16 anos, não é possível. Ah, Que moral, hein? Que é isso? saco, Peter. Tá puxando saco pra caralho. Tá puxando saco. Ah, Medina É, mas tinha, eu acho que Medina tinha 22 anos, cara. 22, 22 eu tinha. anos. O jogo foi 29 de abril. Eu fiz aniversário 23 de abril. Tinha acabado de completar 22. Nossa, um Nossa. presentão. Presente, hein? Um presentaço, Presentaço. né? Presentão. Presentaço. E, e assim, cara, Vadão te chamou, né, Medina? Eu lembro. Puta. Caramba. Muita gente me pergunta, é sempre a mesma pergunta. O Que que ele você falou? sentiu no, É, no momento? O que ele te falou? Cara, e eu sempre falo pro pessoal, caramba, quando ele me chamou, confessar que eu fiquei nervoso, deu aquele frio na barriga, mas aí depois o Vadão, com toda a sua experiência, né, passou segurança, e eu também vinha fazendo bons treinos, e depois que eu entrei no campo, procurei ficar bem tranquilo, também com a ajuda dos companheiros, aí depois acabou dando tudo certo. Mas, cara, vou confessar para você que não é fácil. Não é fácil você com apenas 22 anos. Eu tinha feito apenas 4 jogos pelo Guarani, 5 no máximo. E substituiu o ídolo, né, o Fumagalli, é o Fuma. semifinal. É. Era um peso, tinha um peso muito grande, cara. Naquele jogo Mas, ele graças a Deus, tinha, deu certo. naquele jogo ele tinha sentido uma lesão, né? E, Foi. e como que foi para você no aquecimento ali, aquele aquecimento ali que o Vadão só falta fazer assim, ó, vem Medina. O que passou para naquele turbilhão de É, sentimentos ali naquela hora, porque vendo aquele. o Fumagalli sentiu, só que ele quis continuar no jogo, né? Ele tentou mais um pouco. É isso. E o Vadão falou para eu aquecer junto com o Thiaguinho. Então ele teve um tempo ali para ele pensar. E Uhum. quando ele chamou, cara, eu falei, ixi, agora, é agora ou nunca. Eu até conto e lembro até hoje, porque eu olhei para o céu e falei, Deus, é hoje ou nunca mais, né? Pô, vou entrar no lugar do ídolo. Se der alguma coisa de errado, eu tô. Ah, perdeu por quê? Perdeu porque o Fumagalli saiu, o Medina entrou, quem é Medina? Então, foi um peso muito grande, né? Mas é futebol, né? Futebol com suas histórias, e isso que é legal do futebol, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu acho que Deus reservou aquele momento para mim. É, Sempre com o certeza. pessoal fala, ah, Medina, caramba, você virou ídolo, todo mundo te conhece. E eu falo, pô,
Joguei muito menos que Amoroso, Luizão, Careca, os caras que fizeram história realmente no Guarani. Mas hoje eu tenho música pela torcida, tenho foto no Exato. estádio. O que um derby não faz, né? E Então tem muda a história, muda a vida. tem o Medinas Day também, né? Medinas Exatamente, Day. exatamente. A Eterna Não, 16, né? Camisa Isso. 16. camisa 16, boa, exatamente. Ô Medina, cara, você não tá cansado não de falar sobre esse assunto, não? Eu acho que você tá igual os caras de 78, velho. Quando chega lá, 13/8, não aguento mais falar desse título aí de mais de 40 anos atrás. Você já não tá saturado não Não, desse assunto ou não? não, não, que isso. Pode lembrar sempre. Pessoal, eu gosto. É história, né? Memória. Isso me faz bem também, né? Então, pode lembrar sempre. E Bom, aí eu podia pedir para ele no vestiário hoje, né? Pré-derby, para conversar lá com o pessoal que tá precisando, hein? O que você acha? Ei, Medina? Bora lá, bora lá. Explicar um pouco o que é o derby, né? O que é o derby de Campinas. Exato, Quando eu cheguei, eu também não tinha muita noção disso. sim. E só depois que aconteceu que eu vi que realmente é um clássico diferente. Clássico que muda a vida, muda a história. Então, acho que às vezes falta um pouco de entendimento, né, para os jogadores hoje. Não sei se é lá de dentro também, ou o que pode ser feito, né? Porque derby, cara, derby é a história do Guarani. Guarani, Ponte Preta, ninguém quer perder derby. Derby tem que ganhar, tem que jogar para vencer. Acho que falta exato. muito isso, né? Às vezes conhecer um pouco da história e o quanto a torcida assim é apaixonada e dá uma importância assim gigante para o derby, né? Por exemplo, clássicos como São Paulo e Corinthians, não sei o quê, beleza, mas assim o derby é uma coisa diferente, né? Assim, e isso é falado, mas assim acho que os jogadores precisam sentir isso, né? Sentir na pele, né, Medina? Sim, exatamente. Precisa sentir, né? Precisa entrar. Naquele time lá a gente tinha o Fabinho, né? O Fabinho, Fabinho eu gosto Grande muito Fabinho. dele, respeito muito. Então ele era um cara que se entregava demais. uma Um raça cara de diferente. raça, né? Exatamente. Sempre conto a história também que a gente desceu pro vestiário, né? A gente estava perdendo, né? 1 a Tá. 0 na volta, né? Lá no túnel, ele falou: Bora, vamos ganhar. Quem tiver com medo, fica aqui no vestiário. Aqui é Guarani, aqui é diferente. Vamos para cima, vamos virar. Então, ele incentivou realmente e ele encarnava o espírito do derby mesmo, né? Ele vivia aquilo na pele e passava para os jogadores também, né? E ele Bom, era e ele era um dos líderes, né, Medina? E você vê como é importante, né, um líder passar todo o sentimento, né? Trazer aquilo para o grupo, né? Igual você falou na volta aí de mexer com o brio dos jogadores mesmo, porque é um duelo, é uma batalha, mas há muito do espírito dos jogadores em campo, né? Exatamente. É entrega, cara. É entrega. Entrega, é alma, é raça. É deixar tudo dentro de campo. Ô Medina, e aproveitando aí o que o Marcelo falou, né, vai lá, né, falar um pouquinho de derby pro elenco e tal. Você já foi convidado em outros derbys para poder falar sobre derby para os jogadores? Não, Nunca foi. diretamente para os jogadores, não. Não. Eu acho que seria muito importante, né, nesse momento, ainda mais o que a gente está vivendo, né? Passar assim do que você sentiu, né? O Fumagalli machucou, você entrou numa, né? Eu lembro, chovendo, né? Puta, numa Chovendo. roda e, meu, fez história e até hoje é lembrado. Acho que talvez seria importante se alguém tivesse ouvido, né, Hudson? A diretoria passar um pouco, né? O que você sentiu, né? Como é importante para a gente, né? A virada, né? Tava perdendo de 1 a 0, né? No intervalo. E aí teve aquele lance, Sim. lembra, cara a cara. Quem que saiu na. No Quem, início, no início do segundo Foi tempo, o o Nisso, Roger, né? foi o foi o Roger. Roger. Cara, lembra?
Meu, ele saiu cara a cara, sozinho, não tinha ninguém, né? Enfim, Não, acho que era aquele, importante. aquele lance ali foi tipo o Cássio na Libertadores lá do Vasco lá. Todo mundo Exatamente. Foi. lembra, né? O Emerson ali foi gigante. Foi. Ô Medina, e eu tava. Até falei numa live ontem, né, do Bugre Cash, que eu sinto assim que o futebol brasileiro, de um modo geral, faltam líderes. Faltam líderes em campo, faltam líderes no dia a dia. E você falou aí do Fabinho, né? Fabinho, um grande abraço aí, ídolo da nação Sim. bugrina. E quem eram os grandes líderes daquele elenco lá? Cara, naquele elenco a gente tinha o Fumagalli, que já era o capitão, né? E sempre exerceu uma liderança muito forte no grupo. Tinha o Emerson, goleiro também, que era um cara também que era um líder, e o Fabinho. Acho que eram os três que sempre puxavam. Tinha o Wellington Monteiro, que ele acabou machucando, né, uma semana antes, eu acho, do derby, que era um líder também, mas só que ele, mesmo ele não estando dentro do campo, no vestiário, no dia a dia, ele ajudava demais. Era um líder também. Então, esses quatro sempre estavam à frente do grupo. Bom demais. Então a gente tinha qualidade e tinha liderança também, né? Porque o time Exatamente. de 2012 era muito bom, né? Ah, Nossa, o era pessoal bonito. Sim, falou era um time bom. do Flávio Bahia também, né? Fábio Fábio Bahia, Bahia. Fábio Bahia também. É. E falar em liderança, como que era o estilo de liderança do Vadão? Ele, que nem, você lembra assim, o que que ele falou na hora do intervalo lá, quando estava perdendo o derby? Ele se manteve calmo ou é aquele técnico que bate na mesa e dá o chacoalhão? Como que é? Não, cara, o Vadão sempre foi um cara muito tranquilo, muito sereno, e ele era um paizão, sabe? Então a gente jogava também por ele. Então ele deixava o ambiente muito leve, muito tranquilo, e isso ajudava demais, né? Porque a gente sabe que um ambiente bom, um ambiente saudável, as coisas fluem naturalmente. Então ele sempre foi aquele cara que agregava, que passava a mão na cabeça, que chamava para conversar. Então ele sempre foi um bom líder nesse sentido de ser pai, de ajudar, não só dentro de campo, mas também perguntar como está fora de campo. Eu acho que por isso que os jogadores sempre gostavam muito dele e jogavam também por ele, né? Uhum. Eu lembro até que ele deu aquele cabeceio junto com você, né, Medina? O famoso, famoso Sim, cabeceio do Vadão, né? Esse é famoso, né? eu Quase que, lembro quase saiu que a cabeça. eu lembro que na saída do vestiário, quando aí terminou o jogo, né? Nossa, aquela adrenalina. Aí ele, a esposa, a filha. Aí ele veio, me deu um abraço, parabéns e tal. Sabe aquele abraço de pai? Tipo assim, ele também, porque ele fez uma aposta, né? Sim. E deu Sim. certo, sabe? Aquele alívio. Foi muito, muito, muito legal, muito emocionante. Bom E demais. legal disso, né? Do Vadão dar oportunidade, né, Medina? Você comentou até na época que você estava treinando bem, né? Você tinha chego, na verdade, estava no andamento, né, do Sim, Paulistão, né? Você não chegou ali, você chegou meio que na metade ali, né? cheguei um pouco mais, eu acho que foi na metade mais ou menos, e eu acabei machucando também, né? Ó, para Uhum. você ver como é o futebol, né? E muda muito rápido. Nas quartas contra o Palmeiras, na época ele levava, acho que era 20 ou 22 para concentração, só que só iam 18 para o jogo, 19, não lembro muito bem. E contra o Palmeiras, eu fui para o vestiário tudo, só que eu fui o corte, então eu não participei do jogo. Aí Nossa. no Uhum. jogo Sério? seguinte, na semifinal, eu fui pro jogo, fui pro banco e acabou acontecendo isso. Então, um jogo antes, fui relacionado, mas fui cortado, não participei. E no jogo seguinte, a semifinal, Olha eu só, pude ficar no banco e entrar no jogo. iluminado, né? Iluminado, né? Era pra ser. Nas quartas foi aquele gol do Fumagalli, né? Sim, Olímpico, né? gol olímpico, né? Olímpico. Olímpico contra o Palmeiras. Boa. Gol Ô, muito ô, bonito. Victor, a gente fala Oi. muito das lembranças do Medina, né? Referente a Uhum. 2012. E as suas lembranças? Se o Medina tinha 22 anos, o Victor tinha uns 7 anos, né?
Por aí. Por aí, 2012, tinha... O duro é que se a gente fala, né? É, Entrega, né? A idade, então né? vamos fazer as contas aqui, né? 2012. Hoje eu tô com 32, pô. Foi há 12 anos. Faz um tempinho já, hein, Medina? Ve- Nossa. Pá. 20 anos. Pô, você podia entrar com o Medina em campo. Já tinha quase a idade do Nossa, Medina. já pensou? Aí seria top demais, hein, Medina? Com Mas, Mas certeza. mas, mas, mas você o que eu lembra acho de... alguma coisa daquele jogo lá, Aquele Eu, 2012? foi muito especial, né? Eu estava até comentando com a minha esposa. Hoje a gente faz aniversário de casamento, 9 anos, tá? Opa, parabéns. legal. Parabéns. Parabéns. Isso. Eu falei assim, não, Bugrão aqui, ó, sempre. E aí meus pais estavam também lá, a gente tem um camarote, né? Tava uma galera lá e perdendo, né, 1-0 e assim, uma virada muito especial. Meu pai geralmente gosta de ir na cativa, eu falei assim, pai, esse jogo você vai lá no nosso camarote aqui embaixo do tobogã, né? O Deus conhece, Vitor. Eu falei, vamos ficar lá que vai dar sorte, que lá foi o gol do Fumagalli, e foi o seu gol também, Medina, assim, ó, buf, De lá perto. cabeça. É, e tinha uma galera, foi muito especial, foi muito marcante na minha vida, assim, e eu transmito, assim, para os meus filhos, meu filho é apaixonado, né, eu conhece pelo Guarani, tá sempre Sim. nos jogos, hoje está fazendo futebol lá na base do Guarani, e o Medina Legal, hein? tá com 8 anos e ama, né, assim, é pai para filho, né, desde meu avô, transmitiu pro meu pai, pra mim e eu pro meu filho, assim, vambora. E o Bugrinho tá enchendo o saco aqui, tá vendo, né? Tá escutando barulho, né? O Bugrinho tá complicado Tá aqui. ansioso pelo derby, né? Tá, Quem que não tá, né? Tá Foi, ansioso. realmente foi um dia de muita alegria, né? Para toda a torcida foi, bugrina. Foi, eu acho que foi o derby mais especial, né? Que a gente viveu, porque era uma semifinal, né? De um campeonato paulista, e eu não vejo outro, assim, do que a gente viveu, derby mais importante que esse, né? Por isso que eu até encho o saco dos meus amigos e eles ficam loucos. Até eu fiz uma faixona assim, eterno 3-1, enfim. Acho que a brincadeira saudável é importante, mas é um momento assim delicado também, né, do Guarani, que a gente tem que trazer o Medina lá para o vestiário para falar da importância que é, de como vai virar um derby, como é importante e como a nação bugrina, né, lembra e tem até hoje você como ídolo, né, Medina? Sim, é legal, né? O respeito, o carinho que a torcida tem. E é legal também ouvir as histórias, né? A- Às vezes eu tô caminhando, tô andando, chega alguém e fala: Ah, Medina, naquele dia eu tava não sei aonde, eu tava no tobogã, eu tava em tal lugar. Então cada um tem uma história, cara, e é muito legal isso. É. Cada um tem uma história, tem uma memória, tem uma foto, né, de onde estava, Sim, que sim, lugar, do que estava fazendo. exatamente. Isso é muito bacana. Não, pior que a gente vai ficando velho e, cara, eu não lembro quase nada do jogo, assim. Tipo, Pô, como não, Eudes? não lembro, cara. Eu não lembro o que eu fiz depois que acabou e o o nervoso? jogo, E o nervoso? sabe? Eu só lembro que choveu, que a Bastante. gente saiu perdendo, né? Não, na hora do intervalo, eu olhava assim, eu tava assim em choque, olhando pra torcida da Ponte e falava assim, não acredito, velho, estamos perdendo esse jogo. Eu não falei nada, eu só olhava assim pros caras, não acredito que a gente tá perdendo esse jogo. Os caras vão pra uma final de Campeonato Paulista de novo, e a gente não consegue chegar numa final de Campeonato Paulista, pelo amor de Deus, e vai ser eliminado num derby. Cara, aí graças a Deus deu tudo certo e meu pedido a Deus foi cumprido, que eu tinha pedido para ver o Guarani numa final de campeonato, mas se eu tivesse um pouquinho, eu tinha que ter um pouquinho mais de fé. Eu tinha que falar assim, Deus, eu quero ver o Guarani um dia campeão, né? Deus falou assim, ó, como você só pediu pro Guarani ir para a final, eu vou colocar na final o Santos. Você só pediu uma final mesmo, então eu vou colocar o Santos. Ô Medina, e aí, cara, na final contra o Santos, perdemos, né? O primeiro jogo, Sim, 3-0. E assim, é,
totalmente diferente do que eu vou comparar aqui, né? Vocês tinham um segundo jogo que, porra, tinha que fazer 4 gols para poder Exato. Sim. ser campeão, né? O Guarani hoje tem, nos últimos 32 jogos, ganhou 3, né? Com qual motivação vocês foram para campo sabendo que tinha um placar de 3-0 para o Santos? E como que isso pode ser usado também como um fator motivacional para o time de hoje, para o derby? Então, cara, a motivação, porque era uma final, só de ser uma final era uma motivação, né? E mesmo a gente tendo perdido o primeiro jogo, a gente acreditava até o fim, a gente sabia que ia ser difícil, cara. Pô, o Santos, de Neymar, Ganso, companhia, era muito difícil. Só que eu lembro que o Vadão falou, cara, no segundo jogo vamos pro tudo ou nada. Vamos para cima. Eu lembro que o Santos saiu ganhando, a gente virou, eu Empatamos. acho, empatou. Aí foi 2-2. Eu tive uma chance clara de gol para fazer o terceiro, acabei errando. E depois a gente teve uma outra chance. Então, se a gente tivesse feito aqueles 2 gols, já ia para 4-2. O jogo seria outra Isso. história. Sim. Então, cara, a motivação também vem de cada um. É claro que passa pelo treinador, pelos jogadores também, mas só que a motivação tira de cada um. E, por exemplo, se tivesse feito gol, seria um jogo totalmente diferente, né? E sabe o que eu Sim. lembro? O segundo jogo, não sei se vocês vão lembrar, era Dia das Mães. Isso. Ah, Sim, Aí eu falei, mãe, amo, né? Mas eu vou. Não, mas. E tava um dia nublado também, tava um dia ruim, chovendo, né? O gringo. Aí eu falei, vambora, né? É isso, cara. A gente, poxa. E fizeram uma festa assim, né, Medina? No primeiro, maravilhosa. Eu lembro, pô, a sim. Bandeirantes parada. Vocês lembram, gente? Pô, Nossa, foi uma coisa. foi incrível mesmo. Aquele Foi primeiro uma coisa. jogo lá. Você foi Foi. lá, Victor, no primeiro jogo? Foi no primeiro jogo. Eu tinha uma prima que morava ali bem naquela avenida principal, ali um pouco mais adiante, a uns 300 metros para cima. A gente deixou o carro lá e descemos, né, para ir Uhum. pro Morumbi e tal. E a festa estava linda, a torcida do Guarani fazendo, né, uma grande festa, dando um baita de um orgulho ali. Realmente foi um momento muito especial. E aí eu lembro que até no fim do jogo a gente voltou, a gente tinha levado umas camisas normais, né? Aham. A gente saindo, a gente entrou no meio da torcida da organizada do Santos. Passou Sim. os caras, eu lembro que eu, meu pai e meu tio. E a gente seguindo, assim, já tinha trocado, né? Normal. E a gente passou, assim. Mas, cara, a gente tava num momento ali daquele primeiro jogo de muita. A gente sentia muito orgulho, sabe, de vocês, da determinação. Vocês jogaram com muita raça, todas né, todas as bolas, as divididas, jogando bem, sabe? Que acontece coisa normal de jogo, né? Mas a gente sentia em vocês e a gente estava vibrando mesmo ali durante todo o jogo, né? Eu acho que é isso que a gente precisava ter, né, nesses momentos aí de garra, de brilho, de não ter bola, né? Não, essa bola aqui eu acho que não vai dar. Pô, vocês jogaram bem, sabe? Jogavam bem e a gente tinha uma baita de uma alegria de ver vocês em campo ali. E eu lembro que eu tava no meio daquela galera lá. Pô, foi demais, assim. é, Era muito legal, né? Eu olhar pro lado, pô, você tá aqui! Pô, que massa! Sei lá do tobogã, pô, tamo aqui, mano. Era É, muito legal. Quantos ônibus que foi, né? Daqui pra lá. Pô, foi. primeiro jogo da final, lembro quando a gente entrou assim no campo, quando a gente olhou para a arquibancada assim, falei, uau, caramba, um mar verde e branco assim, falei, caramba, tava muito lindo, lindo. A torcida fez uma festa muito linda. É coisa Torcida com. emocionante, fica na memória para sempre, cara. Ô Medina, aproveitando essa questão aí que o primeiro jogo foi no Morumbi, como que vocês receberam a notícia que o jogo ia ser no Morumbi e não no Brinco de Ouro? Então,
Foi durante a semana, eu acho, cara. Pra gente foi ruim, né? Porque, pô, como que uma final você não vai jogar dentro de casa com o Sim. apoio da sua torcida? Não tem lógica, né? É difícil. Mas a gente vai fazer o quê? Tem que jogar. Então, claro que eu acho que favoreceu muito o Santos. Sem Pô, a gente dúvida. é é uma final que a gente batalhou para conquistar e você conquista a oportunidade de jogar uma final, aí não pode jogar dentro de casa. É complicado, né? Não, e no brinco, naquele ano lá, a gente só tinha perdido pro próprio Santos, né? E foi O- 1-0, eu acho, né? Não, acho que foi 2-0, 2 a 2-1. Um 0. negócio assim. É. Então o Guarani tinha uma força imensa no Brinco de Ouro. E E, outra, pô, a gente já tava em desvantagem, que era por ser contra o Santos, e ainda tira esse fator casa, complicou mais ainda, né? Nossa situação. Fora os desfalques, né? Por lesão, Fumagalli, o Ayrton Monteiro, o Neto. o Neto machucou no primeiro jogo. É, o Neto. O Tá Neto jogando muita machucou bola, né? também. Na zaga lá e fazer a Tá. diferença, né? É. Vou fazer uma segunda pergunta aqui para esses bugrinos aqui. Vamos ver se eles sabem o que é sobre Medina. Bota a mão na orelha aí, ó. Primeiro que souber, dá um soco no celular aí. O primeiro celular que cair no chão tem direito à resposta. Quantos jogos o Medina fez com a camisa do Guarani? Ah, Victor, quantos jogos? olha, agora você me pegou, hein? E Medina, sopra aí pra mim, hein? Ih, acho O Medina 10, vai ficar sabendo hoje também quantos jogos ele fez. Chuta aí, ó. Chuta aí. Tem, tem Ó. o pessoal aqui da live já começou os palpites aqui, ó. é, Não, Tô só- o não, Dirceu, mas eles estão sabe? buscando na internet, cara. Não É, vale. É, ó, Estão buscando no. acho Olha que lá, ninguém vai 20, acertar, hein? tem 20, uma média aqui. É, eu tô vendo aqui 15. 20, é 15, 32, 36, 32. Ó, o Acho, Medina fez. Quantos Medina você acha que você fez com a camisa do Guarani? Quantos jogos? Não vale pôr no Google, hein? É, cara, eu acho que nem no foi mais de Wikipédia. 50. Mais de 50. Não, quase. Porque se você tivesse jogado 50, você ia ganhar uma camisa Eu, com a- o número 50. Você eu tem acho que essa eu joguei camisa com o 50 e número não me deram a 50? camisa, hein? Hã? Eu acho que eu joguei 50 e não me deram a camisa, hein? Não, não. Alô, alô, diretoria, por favor. Camisa 50 do Medina. Não, 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 não. Você tem 48 jogos com a camisa do Guarani. 48. Eu tava Mas quase falta 50. pouquíssimo, hein? Quase 50. quase 50. Eu acho que você deveria 48. jogar esse derby, então. Entra É, no É, 49 e no derby do retorno 50. Aí você ganha a camisa. O que você acha? dá certinho, hein? É claro. justo, é justo. É justo. Aí, aí você faz mais 2 gols em cada jogo e nunca Aí Ô, fechou. mais vai, cerrou. e nunca mais vai ser esquecido. Ô Medina, você é do sul do país, né? Sul, Santa Catarina. Santa Catarina. E hoje você mora em Campinas? Moro em Campinas. Virei campineiro. Virou Minha campineiro. filha, minha filha já nasceu aqui, já nasceu coração verde e branco, bugrina. Tô por aqui. Qual... Fixei residência aqui. Casei com uma bugrina, né? E, Então, Que legal. E e vai cara, no jogo, tem hã? ido no jogo? cara, o último que eu fui, vou confessar, foi contra o Red Bull, É, o Paulista. Mas domingo estarei lá, se Boa. é Deus isso aí. quiser. Ó, ele foi contra o Red Bull e ganhou. Então, É, Aí, a estatística do Medina é um jogo, uma eu vitória, vou quando um gol pró precisa. Jogos e 0 contra. importantes. Jogos importantes, Medina. Jogos É, importantes. jogos importantes, É, exatamente. boa. Medina, você vai ficar em que setor lá? Cara, eu vou ficar lá na Vitalícia. Esse ano eu fiquei a primeira vez no tobogã, Olha no só. jogo contra o Palmeiras, no Paulista.
Eu sou Não, mas da turma Paulista, que gosta muito do tobogã também. O Sou da tobogã é turma do irado. tobogã mesmo. Ano passado, isso, eu acho, hein? ano Tô tentando passado, porque lembrar. o Guarani Que o tava no Richard grupo do Rios estava Palmeiras. ainda. E Foi ano Exato. passado, exatamente. Passa rápido, hein? passa rápido. É, passa. Foi um jogo de empate, né? Cara, nem lembro, viu? Ah, Foi 0x0, Zero foi a zero a zero. zero. o Foi último, esse mesmo, foi ano foi o último passado. jogo do campeonato, Tobogã. né? Exatamente. É, 0x0. já tinha, já tinha escapado de mais um rebaixamento Exato. e, e tudo certo, né? Ô Medina, você mora em Campinas, cara. Você não ficou receoso, não, de estabelecer residência? Apesar de ter 70% da população é bugrina, você não ficou meio receoso, não, de morar em Campinas? Cara, não. Na verdade, eu nunca fui um cara polêmico, né? Então, eu sempre respeitei muito. Então, para mim é bem tranquilo. Hoje eu tenho uma escola de futebol aqui em Campinas e, cara, tem muitos alunos que são pontepretanos e não tem problema nenhum. É uma escola muito legal, viu, Medina? Vira e mexe, meu filho joga lá, conta, tal. Parabéns, viu? Obrigado, Baita trabalho, viu, Marcelo? verdade. Baita trabalho. É importante, sim, os técnicos também, né? Conscientizar as crianças, né? Sem pressão, sem nada. E o Sim, pessoal sempre. elogia muito a escolinha, viu? Parabéns. Mesmo. Obrigado, viu? Sempre com muito respeito, educação, né? Então, acho que é um trabalho que está sendo bem feito. Sim. Boa. Não, perfeito. É porque, Lapidando a pô, criançada, hein? a gente, Lapidando a criançada, hein, Medina? Exatamente. Vai sentindo o não, faro de gol, né? Parou de gol. Medina certeza vai formar novos ídolos. Com certeza. Com Com certeza. certeza. E gente que resolva em campo, né? E não resolva falando, né? Porque tem muito falastrão aí, né? Que faz muita graça e não faz nada em campo, né? Medina foi lá, foi abençoado, fez seus gols, É. Quietinho. E quietinho. resolveu, né? Numa pressão danada. Acho que é isso que tá faltando, né? Tá faltando jogador que resolve, que vai para cima, que tem consciência. Infelizmente, né, Medina? Mas, meu, vamos torcer para que a gente dê uma virada. Sim, Acho que assim, é o momento, né? Assim, a gente está no fundo do poço e acho que se a gente conseguir, e vamos conseguir ganhar esse derby, eu acho que a gente consegue sair dessa zona assim que ninguém quer, né? Então acho que é um momento muito decisivo e por isso que eu te falei, né? Me ajuda aí para colocar o Medina no vestiário, Vitor, vai, me É. ajuda aí. Mas Tenta você para sabe. ele falar, cara, que assim é É, decisivo, é que nem Hashtag palestra do Medina. Hashtag boa. palestra do Valeu, Medina. menino. Bota aí no chat aí. Ó. Mas você sabe, Marcelo, o Marcelo passando sobre todo esse sentimento, né? E eu acho que o Medina falou algo muito legal, né, numa entrevista que o Medina deu, sobre o jogo, que ele tinha aquilo como jogo da virada de chave, até da carreira, né? De ele ter essa consciência, né, Medina? Pô, sim, é um jogo importante, é um jogo especial, mas é um jogo importante para mim também, de eu desempenhar bem, de ser um jogo, né, da virada, da chave. Eu acho que isso é importante também, né? Você ter esse espírito realmente, né, de você buscar mesmo acreditando, né, não só do jogo em si, mas da carreira mesmo, né, do atleta profissional, né? Você Ó, estava antes voltando de uma do lesão, Medina. né? Voltando de uma lesão, né? E porque os jogadores podem desempenhar o melhor deles. E é sim. importante ele ter isso, né, em mente, né, para entrar forte, né, no Sim, jogo em si. principalmente você desempenhando bem num jogo grande, você aparece muito mais. Né? Então, por isso que é bom, o jogador bom, como diz o ditado, né? Jogador bom aparece nas horas difíceis, no momento de jogo grande e tudo mais. Então é isso, o jogador tem que entrar sabendo que ele pode mudar. Pode mudar a história dele, a história do clube também. Por exemplo, o Guarani hoje está numa situação muito difícil. Mas se vencer o derby, tem tudo para retomar. sim. Aí Sim. pode começar a caminhar
para sair lá da zona lá de baixo. Se perder, infelizmente vai ficar difícil. Aí começa a vir pressão e tudo mais, pressão interna, externa, começa a complicar. Mas uma vitória, o jogador, no domingo, eles têm que entrar em campo sabendo, uma vitória muda a chave, vira, ganha confiança e vai. As vitórias começam a vir novamente e começa a sair lá de baixo. Porque se perder fica bem complicado. Perder derby é muito difícil, é muito ruim. Então, com uma vitória pode mudar tudo, mudar a história do campeonato. Boa. É isso aí. Só dando um destaque aqui no chat, o Pablito aqui, jogou no Guarani, fez gol no Vasco, aquele gol histórico lá, que o Cano perdeu o pênalti, escanteio, sobrou lá pro Pablo e fez o gol. O Gabriel Mesquita aqui, goleiro também, tá aqui na live, comentando aqui. Já participaram de derby, sabe como que é o sabor da vitória, né? Do derby, né? E, ô Medina, você vai no jogo. Agora eu quero saber esses caras aqui, se eles vão no jogo também. Cobranças. Olha, eu não vou poder ir porque eu tenho um show bem na hora. Vai ser no domingo ali. Né? Vai começar às 5 da tarde o meu show. Então, mas você sabe que eu vou deixar o celularzinho do ladinho do palco ali para acompanhar, né? Eu não vou assim. Vou deixar no cantinho ali. E você, Marcelo? E eu, cara, eu tirei férias agora domingo, né? Eu vou viajar no domingo, porque assim, tava previsto o derby sexta, sábado, domingo. Eu falei assim, acho que vai ser sábado, né? Sábado é um dia bom. Uhum. Então, também estarei atento aí na tela. Meu filho tá chateado que não vai, que não sei o quê, mas a gente vai ver e vamos ganhar, se Deus quiser. Meus irmãos vão, tá? Tem mais. Aí, ó. Não, acho que eu acho que a torcida, né, Hudson, né, Medina, Vitor, tem que comparecer, independente da fase. Sim. Tem que ter consciência que quem tiver, e é um apelo para que vá para o brinco, independente da situação que a gente esteja, mas é o que o Medina falou, vai ser uma mudança de chave se ganhar. Então é importante, né, Medina, você vê o brinco cheio, não muda, cara, não muda, não é? Outra coisa, você entra lá, muda. Torneio, muda, né? Deu uma travada aí. Travou aqui. Opa, Voltou. Voltou. Isso. O tobogã lotado, Medina, não faz uma diferença lá para o jogador em campo? Faz, com certeza. O apoio da torcida é fundamental, cara. A torcida, quando o tobogã tá cheio, a torcida jogando junto é muito legal e o jogador sente dentro de campo, cara. Não tem como falar que não. A torcida apoiando, empurrando, é uma atmosfera totalmente diferente. Então, escuta lá dentro do campo, escuta a sim, torcida, velho. Sim. A gente fala que não, né? A maioria fala que não, né? Mas, cara, escuta, não tem jeito. É uma curiosidade que eu tenho. Pô, não tem como não escutar, cara. A torcida gritando, vibrando. Você só escuta o que você quer, né? Quando está lá a torcida te vaiando, te xingando, aí você concentra bem no jogo. Mas quando está apoiando, é totalmente diferente, cara. Mas às vezes até as vaias, os xingamentos, não, assim, não, tem uns caras que perdem a noção no xingamento também, né? Mas às vezes até um próprio incentivo, né? Para poder lutar, né? Para poder não desistir, né? Sim, com certeza. Ô Medina, quero saber, cara, depois do Derby 2012, como que foi a comemoração dos jogadores? Dividiu entre grupos dos religiosos, os grupos da farra, todo mundo foi para o mesmo lugar, todo mundo foi para casa. Isso ninguém perguntou para você, Medina. Queremos aqui em primeira mão. Eu não vou falar, Cara, vou te falar a verdade que nesse dia eu nem dormi, cara. Eu sei que eu fui para casa e nem dormi. Fiquei a noite toda acordado, um monte de mensagem, cara. No outro dia, várias entrevistas e tudo mais. Então,
Nem sei para onde que o pessoal foi. Então, só sei que eu fui para casa, fiquei quietinho, não consegui dormir, mas o pessoal acho que aproveitou bem. Tinha uma turminha lá que gostava também Dos de sair e tudo Danone. mais. Então, então acho que quando é saudável não tem problema, né? Sim. Então, depois de uma vitória importante também, eu acho que teve uma galerinha que saiu para comemorar e tão certos também, né? Não, e merecido, né? Merecido, exatamente. Eu lembro que a torcida gritou, campeão. Eu não sei se eu estou viajando, mas a torcida tinha gritado, é campeão no jogo do derby. Que já sabia que ali tinha acabado o nosso campeonato, né? Ó, terceira pergunta aqui, ó. Quero saber se esses caras aqui sabem de Medina, hein? Ih, olha lá. Terceira pergunta. Todo mundo fala dos dois gols do Medina. Mas Medina fez quantos gols com a camisa do Guarani? Esse eu sei. Esse eu sei. Isso eu sei. Posso responder? Posso responder? É, E aí, Victor, quantos gols o Medina fez com a camisa do Não Guarani? foram muitos, viu? Mas dois muito importantes. É, dois que valeram uma história, né, Medina? Sim, exatamente. é Victor, dois chuta. golaços, né? 4? Marcelo, 5. 5? Medina, pode falar aí a resposta certa aí. Marcelo acertou 5. Ah, 5 gols aí, ó. Cinco boné. gols. Manda o boné, manda o boné. Toma aí, toma aí, toma aí. Ô, Medina, você lembra contra quem você fez os outros 3 gols? Lembro. Ceará na Série B, o CRB lá em Maceió. E o último jogo foi o último jogo meu com a camisa do Guarani, Copa do Brasil. Um vexame também contra o Santa Rita. Nossa, velho. Nossa. Aquele jogo foi muito difícil. Foi lá em Paulínia ainda. Acabou perdendo a classificação. Então foi um jogo dramático, um jogo. A equipe não estava bem também. Estava passando por problemas e tudo mais. O Guarani estava numa fase difícil, cara. Difícil. Para você ter 2014, né? 2014, para você ter uma noção, cara. Primeiro jogo do Nossa. Paulista da Série A2, a gente concentrou no clube, cara. Então, Nossa. você vê o nível que a grandeza do Guarani não pode, né, cara? A gente sabe que o tamanho do Guarani isso não pode acontecer. Não, e assim, E você jogou em 2012 os e resultados 2014, né? refletem em campo. Exatamente. 2012, eu voltei em 2013, né? Estava lesionado, mas acabei não jogando. Tinha contrato, mas acabei não jogando. Aí, 2014, eu joguei a Série A2 toda pelo Guarani. E o que você sentiu assim de tanta diferença de 2012 2014 num período tão curto assim? Ah, Tinha cara, saído a presidente, né? Que mudou. era o Mingoni, saiu. Era o Mingoni. Ah, cara, passou por uma transformação, né, cara? E não ficou muito legal, porque já estava tinha caído para a Série C, né, no ano de 2013, né? Então é Exato. normal, né, as coisas piorarem, né? Cai a É. arrecadação e tudo mais. Então foi um tempinho bem difícil, viu? Não foi fácil, não. Fogo, né? Ô, Victor, vamos colocar uma alegria aqui na live, cara. Cadê a sua Vamos. viola aí, velho? Olha a violinha aqui, ó. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Dá pra fazer. Qual que seria uma música ideal pro Medina, cara? Ô, Medina, essa aqui, ó. Aquela lá, aquela lá. Aquela lá, sabe? Vou puxar aqui, ó. Vou puxar aqui, ó.
Orgulho de fibra e destemor. Na vitória no domingo, hoje sempre Guarani, é Guarani, é Guarani. Golaço do Aê! Medina! Caralho! Show. Certeza que você já arrastou mais uns 5 bugrinos aí pro domingo. Ah, Com essa música com aí. essa Bom demais. essa música e Medina juntos é só emoção. Aí Né? Só emoção. nem Paraíba tá aqui, é isso? Nem Paraíba. É, Grande personagem do Acesso 2009. eu A fui, gente só tem gente boa aqui, cara. eu fui com ele dentro do ônibus Guarani lá na Pituaçu. Eu fui lá em Pituaçu, Nossa. acesso, entrei no ônibus, entrei com o ônibus do Guarani lá pro hotel, cara. Nem fazendo uma bagunça, nem Kaique. Eu, meu irmão. No Acesso, né? Te juro por Deus. Aí meu irmão tava com uma filmadora em 2009. Falei, meu, pega esse filme. E o Ney fazendo uma bagunça dentro do busão, cara. Esse inesquecível. Imagens inéditas, nunca veiculadas na mídia. Não achamos até hoje. Putz, cara. Se eu achar, eu divulgo, viu, Ney? Você é doidão dentro do ônibus. Grande Aí, Ney. Mandando um abraço para todo mundo. Estamos aí chegando já próxima a 1 hora, né, da live. Já quero agradecer aí a participação de todos vocês. Aqui, na verdade, foi mais um clima leve, né, para poder apaziguar aqui os ânimos da torcida. Que a gente não desista do Guarani, né? Que o Guarani faz parte das nossas vidas. E eu falo assim pra galera, porra, cara, você não vai no jogo no domingo? Mas você vai assistir em casa? Vou. Porra, cara, então vai pro campo, velho. Vai pro campo. Ou você se desliga totalmente do Guarani, ou você vive o Guarani, cara. E assim, a gente já perdeu oportunidades que nem eu mesmo. Eu não consegui ir no jogo dos 30 mil lá contra o Avaí. Eu não consegui. Quando que o Guarani teve um público de 30 mil depois daquilo? Nunca mais. Né? Sim. Eu não consegui ir no jogo do 6-0 do ABC. É verdade. Eu também Quando que o Guarani teve uma reviravolta de 4 gols e, sabe? Posso contar uma coisa curiosa desse jogo? Posso? Conte. Cara, eu falei assim, eu não vou. Aí eu tava em casa, o Guarani acho que virou o primeiro tempo 1 ou 2-0. Aí eu falei pra minha esposa, se marcar mais um no começo eu vou. Cara, num domingo, aí marcou, eu saí correndo, peguei o carro, ouvi o gol do Fumagalli dentro do carro, parei e vi mais 2 gols dentro do Brinco de Ouro, cara. Esse pra mim também foi inédito, cara. Esse também eu não esqueço, mas eu tava lá. Peguei aos 15 do segundo tempo. Mas foi inesquecível. Você tava Eu lembro que aí, Victor? Eu lembro que nessa época eu tava no Paraná, eu vou. no camarim do show, cara. Camarim do show. Tava vendo o jogo lá e, nossa, foi muito emocionante, né? Inclusive, hoje você põe no YouTube, a gente sempre gosta de relembrar, né? Às vezes eu coloco no YouTube, cara, a gente fica, né, que até arrepia, porque foi um jogo realmente A impressionante, narração, né? Narração, muito emocionante, pô.
Ô Medina, e como o Marcelo até falou, né, que o segundo jogo do Morumbi foi no Dia das Mães, né? Sim, E, porra, a gente tinha motivos para poder não ir pro Morumbi também, né? E, assim, Dia das Mães, placar de 3-0 pro Santos, e quem é de Campinas vai juntar tudo isso e vai falar, já acabou o campeonato, não vou. sim, Eu sou um bugrino de São Paulo, capital. E na época eu trabalhava em Barueri. E eu trabalhei no domingo, né? Eu acho que eu nem vi minha mãe nesse dia, tá? Eu saí meio-dia, eu saí meio-dia de Barueri e fui pro Morumbi direto, né? E eu fiquei pensando, cara, não vou. Não vou porque a semana seguinte o Guarani já ia estrear contra o Paraná, no lá em Paraná, lá em Curitiba. 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 É, e eu tinha ido numa sequência de jogos que, tipo, porra, eu preciso dar uma economizada aqui na grana, né? E eu tinha pensado em não ir pro Morumbi. Mas aí eu fiquei pensando assim, cara, eu pedi tanto uma final de campeonato e eu não vou, né? É. Eu não vou por conta do placar, eu vou por conta da história, Do Do né? amor, momento, né? né? Sabe, pela brilhante campanha de 2012, eu tenho que estar lá presente, ver os jogadores levantando um troféu e agradecer, né? Então, agradeço você, Medina, por ter feito parte desse elenco. Eu posso falar isso para você agora, cara. Muito obrigado por nos proporcionar Tanta grandes alegrias alegria. nesse ano 2012, cara. Sem dúvida, foi um ano, na verdade, um começo de ano sensacional, né? É, isso. Vice-campeonato foi, pra gente, foi como se fosse um título, né? Principalmente ter vencido o Derby. Com certeza. Marcelo, quer fazer uma consideração final, uma pergunta final aí pro Medina? Cara, só Ele, ele, agradecer. o Medina não revelou quem eram os cachaceiros lá do time, cara. Não, Não, não Não vai deu, cara. Tem falar. que ter aqui. não tinha, não tinha. Mas agradecer, Eudes, pela oportunidade. Você sabe que é uma paixão aí que vem desde meu avô, do meu pai, para mim, para meus filhos. Então, assim, te amo Guarani, né? E gosto de estar no estádio. Medina, você me proporcionou uma das emoções gigantes na minha vida. Você não tem ideia de virar um derby desse. Eu acho que foi o derby mais importante assim, do Guarani. Então, obrigado pela oportunidade, Vitor. Valeu, tamo junto. Opa, Vamos que vamos é ganhar nóis. esse Tamo junto. Victor, suas considerações finais aí. Quiser fazer uma última pergunta pro Medina, aproveita. Pô, queria, na verdade, agradecer o Medina, né? Esse ser humano incrível que ele é, né? Um baita atleta, mas você vê, né? A torcida do Guarani tem ele como ídolo porque ele é além de tudo, é um cara fantástico, né, cara? Que legal, que momento bacana em poder estar conversando com você, Medina, eu, Marcelo, tá hoje aqui nessa live, né? Ó, vou até colocar aqui, Ô, ó, ô, um ô, que surpresa, hein? especial. Ó, eu quero um Ó, também, viu? ó, Ah, ó. é? Aí sim, hein? Mas Pô, não é? dizer que realmente você proporcionou a gente muitas alegrias, mas também pela sua garra, né, pelo seu espírito. A gente enxerga. Medina, você representou toda a família bugrina, né? O que é ser bugrino, o espírito. Então, você é um ser humano excepcional e a gente espera um dia se conhecer pessoalmente, né? O Com grande certeza. Medina, dar um abraço, né? Eu desagradecer ele pessoalmente, né? Porra, cara. Eu tenho que pegar assim para ver se é de verdade, né? É, pô. Desejar ao Medina muito sucesso, muitas bênçãos, né, nesse novo ciclo aí, né, que é muito especial Amém. aí, formando atletas, mas formando caráter também, né, É, Exatamente. uma da responsabilidade enorme. criançada. Exatamente. E com certeza você é uma inspiração, viu, Medina, para muitos, acredito que não só bugrinos, mas muitos atletas também, né? Sim. Obrigado pelas palavras. Eudes, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Sempre muito bom falar de Guarani, né? Falar de derby. E eu também agradeço pelo carinho de vocês, dos torcedores, cara.
sem dúvida eu fico muito feliz também, cara. É gratificante ser reconhecido por uma coisa que você fez, né? O seu trabalho. Então é muito legal e com certeza não era bugrino, mas me tornei bugrino e agora é até o resto da vida. Coração verde e branco, porque aprendi a gostar, aprendi a amar do time, a amar o time, os torcedores pelo carinho, reconhecimento, e isso é fantástico. E Medina, eu não sei se vai rolar o hashtag Palestra Medina, mas aproveita esse espaço aqui para deixar um recado aí para os jogadores e para a torcida também que está um pouco desacreditada, né? Para a torcida, faço o convite para participar do jogo. A torcida vá ao estádio, incentive, porque é um jogo difícil, um jogo que não é fácil. A gente sabe que o campeonato está lá no tá iniciando, mas pode ser uma virada de chave para o Guarani, que está lá embaixo. Então, vá, apoie, incentive. E para os jogadores, é sangue, o sangue tem que correr na veia, tem que ter raça, tem que ter garra, porque o derby é diferente. O derby muda a história, então pode mudar a história de vocês. Então, derby não se joga, derby se vence, tá bom? Esse é o meu recado para os torcedores. Como diz o ditado, é faca nos dentes. Bora Isso aí. para cima da ponte e vamos vencer, porque é o divisor de águas aí para dar continuidade no campeonato. Ô Medina, e o derby, ele muda histórias e formam ídolos, né? Então, quem quer fazer história no Guarani é a oportunidade. Então, Exatamente. Não tem jogo melhor, né? Não tem outro jogo. não tem jogo melhor para você esquecer os 32 que já passaram, né? Exatamente. Vamos começar daqui para frente uma nova história, se Deus quiser, no domingo, e o Medina vai estar lá comemorando no gol, se Deus quiser. Amém. Estarei lá Va- na torcida. Valeu, Medina, muito obrigado aí pela sua presença, satisfação enorme, humildade pura aí poder receber né, seu carisma aqui, compartilhar suas histórias com a família Bugrina. É muito gratificante fazer um trabalho do Guarani e poder conversar com os nossos ídolos, né? E Marcelo, obrigado aí também pelo seu tempo, né? Boas férias aí para você, né? Tamo junto, você sabe? Tamo junto sempre. Só um pouquinho mais cedo, que essa hora eu já tô quase dormindo, viu, Medina? Viu? E Victor, que você tenha um bom show e na hora Amém. lá do gol você manda não ganha nada lá e já era, esquece. Combinado, meu amigo. Obrigado, viu, pelo convite aí. Fiquei muito feliz de participar dessa live com todos vocês aí. Eudes, Versão Bugrina, Grande Medina São. aí, nosso ídolo. E o Marcelão, tamo junto sempre. Obrigado aí, todos vocês. É nóis, a gente se vê no brinco, hein, Medina? Bora, até domingo. Tamo Até junto. domingo. Tamo junto. Obrigado, gente. Um abraço aí para todos. Valeu. Alô, Tchau, Falou. galera. tchau. Com Deus.